Cara, o programa do Ratinho tinha um quadro que era o teste do DNA, que era um quadro que promovia ali o embate entre famílias, entre parentais, que estavam ali questionando, né, a origem daquela prole. Trocando em miúdos, a mãe normalmente vinha com uma criança acusando um determinado cara de que ele era o pai, e o programa fazia o teste. O lance é que sempre dava briga, sempre dava discussão, era um quebra-pau, era um socando a boca do outro, uma confusão. Depois de um tempo, a gente descobriu que era tudo combinado, mas mesmo assim não perdia a graça. E todo mundo, mano, ficava ligado nessa porcaria pra ver o pau torar. O teste de DNA, né, mano, naturalmente vai muito além do que essa bagunça do programa do Ratinho. A gente sempre lembra do teste de DNA, né, de um modo geral, relacionado com os testes de paternidade. Mas o teste de DNA ele está relacionado com outras coisas muito importantes também. Por exemplo, a crimes. A gente pode resolver crimes usando essa técnica. Os assassinos, os bandidos, enfim, podem ser presos a partir do momento em que os testes de DNA provam que eles estavam na cena do crime. Reconhecimento de vítimas através de um acidente, por exemplo, que os corpos não foram encontrados totalmente, foram encontrados só fragmentos, ou que os corpos foram carbonizados, é possível, através do exame de DNA, comprovar quem era aquela pessoa pelo grau de parentesco com o resto da família que doou o material para poder fazer a comparação, certo? Além disso, os testes de DNA são muito importantes para trabalhos que envolvem filogenias, que envolvem a taxonomia. Muitas perguntas são respondidas, né, com relação à diversidade, a graus de parentesco de diferentes organismos através dos testes de DNA. Vamos entender então como é que funciona essa técnica e o quão interessante ela é. Para a gente criar uma ideia mental da técnica, vamos levar em conta um teste de paternidade. Imagina que uma criança não sabe quem é o pai e dois homens se apresentam como possíveis pais daquela criança, certo? Então a primeira coisa é colher o material genético desses pais, desses homens, ok? Você já viu, mano, no CSI, em vários filmes por aí, em várias séries, como isso é feito. Através, por exemplo, né, de um cotonetão que chama suave, que eles passam na bochecha, na parte de dentro da bochecha, para pegar ali o muco, a saliva e também algumas células epiteliais. Ou o doador pode doar, além da saliva, né, desse esfregaço aí da bochecha, o sangue. Muito bem. Quando acontece a coleta da amostra da pessoa, essa amostra ela tem que passar por um processo para se extrair o DNA. Então acontece, a primeira coisa importante pós-coleta é fazer a técnica da extração de DNA. Então essa amostra coletada é levada para um laboratório e o laboratorista então vai fazer com que esse DNA que está dentro das células seja exposto para que possa ser usado para título de comparação. Deu de entender? Muito bem, cara. Existem várias técnicas de extração de DNA com kits comerciais, técnicas rebuscadas, técnicas mais simples, mas todas têm alguns pontos em comum. Por exemplo, a gente precisa romper a célula para o DNA sair fora, você concorda comigo? Esse rompimento ele pode ser mecânico, através de esfregar, esmagar as células a ponto de rompê-las, e também químico, quando a gente joga um detergente, por exemplo, que rompe as membranas celulares que são lipídicas. Justo? Muito bem, material genético exposto. A célula se rompeu, o material está exposto. É preciso que ele se aglutine agora, que todo o material que foi exposto, que está jogado ali, se junte. E depois que a gente consiga pegar esse material e separá-lo, né, dos restos celulares. E aí pronto, feito isso, passando pelo processo de extração, nós temos o DNA retirado de dentro das células, limpinho, sem os restos celulares, que também foram extravasados. Beleza? Justo. Depois que o DNA foi extraído, cara, é bem importante que esse DNA que foi extraído, ele seja replicado muitas vezes, para você clonar aquele DNA infinito, clonar entre aspas, né? Infinitas vezes e ter um montão de DNA. A gente usa uma técnica que se chama PCR,
reação polimerase em cadeia, que é in vitro. O PCR, velho, é feito numa máquina chamada termociclador, aonde o laboratorista coloca aquele DNA extraído com uma série de reagentes e coloca na máquina. A máquina tem vários ciclos, várias combinações, mas 3 etapas são bem importantes e comuns a qualquer ciclo, qualquer máquina de termociclador e qualquer receita de PCR, certo? Primeira é um aumento de temperatura. Esse aumento de temperatura vai desnaturar a molécula de DNA, vai desenrolá-la. Quando desenrola, cara, a dupla fita se desfaz e entra em ação um cara bem importante chamado primer. O primer, cara, é uma pequena sequência de bases nitrogenadas que são correspondentes a regiões específicas do DNA e se grudam ali, naquelas regiões. E por que os primers se grudam ali? Para a terceira e fundamental etapa da PCR, cara, a chegada da DNA polimerase, certo? Que vai grudar ali e que vai fazer a cópia daquele trecho, daquela sequência, daquele material genético, beleza? Essa polimerase é colocada pelo laboratorista. Quando ele coloca uma série de reagentes junto do DNA antes de ir para a máquina, a enzima polimerase é colocada ali. Aí você vai perguntar, cara, mas a enzima não é uma proteína e proteínas não se degradam em altas temperaturas? Cara, essa sua pergunta é genial. Olha que lindo, olha que bonito. A enzima polimerase que vai na reação da PCR para amplificar o material que você extraiu em muitas cópias, vem de um organismo chamado termos aquáticos, que é um micro-organismo que mora num lugar muito quente. Sabe os geysers? Aqueles lugares que cospe água pelando? Ele gosta daquele lugar. Então é um organismo adaptado a altíssimas temperaturas. Portanto, as proteínas dele, incluindo as enzimas, incluindo a polimerase dele, aguenta altas temperaturas. Por isso que ela é colocada nessa técnica e não se degrada. Beleza?